pessoal tem colocado bastante comentário sobre a técnica do chute. Isso pra gente não é novidade, porque o assunto é realmente bastante polêmico. Todas as vezes em que eu ia pedir para dar aula sobre técnica do chute, sempre tinha alguma resistência dos professores. Outras pessoas que se sentem incomodadas também são as próprias instituições. Então as pessoas falam, não, o CESP, ele se precaver contra a técnica do chute. Se ele realmente estivesse imune, ele não precisava punir a pessoa com o corte de pontos quando houvesse chutes. Então nós temos certeza que a técnica de chute funciona em todos os casos, para todas as instituições. Logicamente que para alguns tipos de prova funciona melhor, para outros não. Então, para poder dirimir dúvidas, nós vamos fazer um exemplo prático. Eu vou dar as dicas da técnica do chute para o Enem, que vai ter agora dia 31 de agosto. Então, para o dia 31 de agosto é o seguinte, tem a parte de redação. A parte de redação, nós recomendamos o livro da Branca Granatic. Eu achei excelente esse livro. Ele está com os temas um pouco desatualizados, que a gente pretende dar algumas sugestões de temas para vocês daqui a uns tempos. Outra coisa também interessante, no Enem não tem conteúdo para estudar, é uma prova que mede habilidade e competência. Então, como que se estuda para o Enem? Se estuda para o Enem através da técnica do chute e com a coleção das últimas 10 provas. Nós temos provas de 98 até 2007. Esse total de 10 provas nos dão a certeza de como será a prova agora dia 31 de agosto. Até hoje não mudou, vem sempre sendo na mesma batida. Então, a aposta nossa é que vai continuar do mesmo jeito. Então, além dessa apostila, nós temos mais uma só de exercício, só de provas. Então, com essas duas apostilas, mais o livrinho da Branca Granatic, a gente espera fechar a matéria em questão de estudo. E a técnica do chute, a gente adapta ela para o Enem. Qual que é a principal característica do Enem com relação às outras provas? Qual que é a diferença? A diferença é que o Enem, cerca de 2.500.000 jovens fazem o Enem todo ano. Então o governo aproveita isso para poder catequizar os jovens, para poder ensiná-los alguns comportamentos que ele quer. Então, quase todos os itens do Enem corretos, eles são politicamente corretos, eles têm uma função educativa. Então, nisso, o Enem difere das outras provas. Então, o foco para que uma pessoa vá fazer o Enem é procurar sempre coisas politicamente corretas, sem preconceito, que seja inclusivo. Então, não é difícil, é só você ir com isso na mente. Então, eu vou fazer uma revisão daquele primeiro quadro sinótico que eu dei de todas as técnicas dos chutes, adaptado para o Enem. Então, a cara do gabarito. A cara do gabarito no Enem é o seguinte, são 63 questões. Geralmente eles dividem 12 questões por letra, vai dar 60. E essas 3 que sobram, ele divide, tipo assim, B, C, D, tá? 2 vão ficar com 12 e acredito que 3 vão ficar com 13. Então, como que você vai usar a cara do gabarito no Enem? No final, você vai contar quantas tem de cada letra. E as que você tiver em dúvida, procurar marcar na letra que tem menos. A sequência, eu ainda não reparei direito, tá? Para ver se, tipo assim, se pode dar muito A seguido, muito B. Isso aí eu não fiz a conta. No Enem também, a gente pode medir muito pelo tamanho do item. O item grande, por exemplo, tem 5 itens. O maior dos itens geralmente é o verdadeiro. Por outro lado, também o menor costuma ser verdadeiro. Então, se você tiver na dúvida e não tiver nenhuma outra dica, o que você vai fazer? Você vai estudar no maior item ou no menor, se você achar que as outras 4 estão falseadas. Então, essa falsidade é que está aumentando o tamanho delas. Se tiver um menorzinho e o outro 4 grande, talvez o menor seja o verdadeiro também. Eles usam também a técnica da ovelha negra, ou seja, geralmente a verdadeira é aquela que difere das demais. A mais votada, eles não costumam usar. Tem uma recomendação expressa do governo para que se evite as palavras sempre, nunca, aquelas dicas que a gente tem.
Então a mais votada também eu não consigo identificar muito no Enem. A politicamente correta é a que mais aparece. Então, se você pegar quase todos os itens falsos, eles são politicamente incorretos. Quase todos os itens verdadeiros são politicamente corretos. As inclusivas, apesar do governo tentar evitar, geralmente aparece. E ela aparece com as palavras predominantemente, fundamental, em geral, em regra. Aparece muito a palavra pode, podemos, a princípio. Então, essas que eu falei, as grandes, a ovelha negra, a mais votada, a politicamente correta e a inclusiva, geralmente elas caracterizam itens corretos. As próximas que eu vou falar agora, geralmente caracterizam itens incorretos. Quais são? A primeira delas, a exclusiva. Eles tentam fugir da palavra nunca, sempre, essas coisas, às vezes aparecem. E, por outro lado, eles estão usando muito a palavra garante. Então é uma palavra muito forte e que ela invalida o item. Então vocês podem ir muito pelo garante. Geralmente quando tem a palavra garante é um item falso. Eu juntei a palavra garante junto com as exclusivas porque ela estava separada. Eu achei que ela é uma palavra exclusiva, então eu acabei juntando. Eu alterei daqueles 11 itens, eu excluí uma e criei mais 4. Agora são 13 itens. Nós temos também a politicamente incorreta, como item falso. A batata podre é justamente a falsidade que o examinador insere no item para falsear. Então, uma pequena falsidade invalida todo o item. Então, vamos supor que um item é composto de 3 frases. Uma frase errada torna o item errado. Isso significa que uma batata podre estraga todo o saco. A casca de banana eles recomendam que o examinador não use, mas mesmo assim eu recomendo que vocês tenham bastante cuidado. Tá? Na letra A provavelmente não vai estar, porque o gabarito ele alterna as letras, então essa questão da letra A não é tão interessante. Tem um jeito de falsear os itens que eles usam 2 frases e falam que uma coisa é consequência da outra. Então as 2 frases são verdadeiras, só que uma não é causa nem consequência da outra. Então eles fazem essa relação causa-consequência de maneira a falsear o item. Então tomar cuidado com isso. 2 verdades, sendo que uma não tem relação com a outra. E a grande estratégia para que a gente resolva as provas de 5 letras, tipo Enem, é que a gente vai eliminando as absurdas, vai eliminando as mais absurdas e ficando com as mais corretas. Então a gente sempre vai marcar a mais correta e nunca a frase correta. Se você marcar a correta, você está arriscado a tomar um tombo. E também eles usam de maneira um pouco menor as inversões, que é você colocar definições corretas, mas ligá-las a palavras invertidas. Então, em suma, no Enem, você vai usar o politicamente correto passando por cima de tudo. Então você vai pelo seu conhecimento, pelo seu bom senso e principalmente pelo politicamente correto. Boa sorte. E eu vou fazer o seguinte, assim que tiver a prova do Enem, eu vou pegar as questões e vou resolvê-las aplicando a técnica do chute. Então, a técnica do chute funciona como um método de estratégia de estudo. Antes de começar, a gente já usa a técnica de chute. Depois a gente pega, faz uma avaliação para ver aonde que a gente está, para ver o que precisa melhorar. Depois a gente usa a técnica do chute para as questões que a gente não sabe nada. E a gente usa a técnica do chute, é isso que eu quero... esse que é o meu grande diferencial. Eu quero usar a técnica do chute como um método para ajudar a avaliar se o item é correto ou se é certo. Então ele vai ser uma ferramenta a mais no diagnóstico e não simplesmente para ser usado quando a gente não sabe a questão. Mesmo porque a gente nunca sabe se a gente sabe ou se a gente não sabe. A gente faz a prova, sai o gabarito. E além disso, muitas vezes ainda tem algumas questões anuladas, então quer dizer, é muito difícil durante a prova você saber qual item você sabe e qual você não sabe. Então por isso que eu uso a técnica do chute em todos os itens. Além de ser uma maneira auxiliar no diagnóstico daquelas que você sabe, você vai usar também nas que você não sabe e está tudo misturado. Falou!